Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. E como sempre, neste primeiro momento, nós convidamos a todos para fecharmos nossos olhos suavemente e assim, com o maior desprendimento possível, vamos esquecendo as lides diárias, procurando lembrar do nosso grande Mestre Jesus, que sabemos, basta pensarmos nele para nos ampararmos e sabermos que é grande a quantidade e a oportunidade de exemplos, de procedimentos que ele nos ensinou. Desta forma, mais uma vez, agradecidos estamos por termos esta casa de oração e principalmente por conhecermos esta doutrina que sempre nos ajuda e nos dá forças para caminharmos melhor com o conhecimento real da fé e da necessidade das nossas mudanças. Pai Celestial, amigos amparadores, mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade e que todos nós possamos hoje aproveitar ao máximo as palavras da nossa irmã Patrícia, porque o tema é a perda das pessoas amadas. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, amados irmãos. O assunto hoje, o tema é perda das pessoas amadas. Quem de nós aqui já não perdeu uma pessoa amada? Quem de nós aqui já não sepultou um ente querido? Mas afinal, a gente perde realmente a pessoa? Afinal, por que todos partem? Um dia nós também vamos partir. Onde está a bondade de Deus que deixa a gente sentir essa dor da perda? Isso tudo do decorrer do tema, da breve explanação, vamos entender melhor dessas situações. Mas para dar início, vamos à primeira questão que fala lá na perda das pessoas amadas, lá no Livro dos Espíritos. Numa pergunta que Allan Kardec fez ao plano espiritual, os espíritos, né? Escuta. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tão mais legítimo por ser irreparável, independentemente da nossa vontade? E os espíritos respondem a Kardec: essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, é a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para com isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, termos acesso, comunicação. Afinal, quando a gente perde uma pessoa amada, por acaso a gente não sonha de vez em quando com eles? Por acaso às vezes a gente não acorda com aquela sensação, mas eu acho que eu tive com a pessoa, ou eu, se eu não me engano, eu acordei com aquela sensação. Ou às vezes você está pensando na pessoa e vem,
Vem algo na sua cabeça, ou vem um cheiro, vem uma lembrança. Nós nos separamos, sim, do físico, do corpo material, mas não do espírito. O corpo físico perece, mas o espírito não. O espírito é imortal. E o ente querido que parte antes de nós, ele também não se desliga de nós. Ele se liga por nós pelos sentimentos e pensamentos. Sim, temos que viver o luto da perda. Isso é normal. Mas viver em luto ou só pelo luto não é normal. Se precisamos de ajuda, buscamos na fé, buscamos ajuda médica, ajuda espiritual, de amigos. Buscamos entender, mas sabemos que a vida é passageira, só que a gente se prepara para o nascimento de uma criança. Vai nascer o filho do fulano. Mas e quando a gente parte, ou que um ente querido parte, a gente que já sabe que isso vai acontecer, a gente não se prepara. E aí aquela dor. Sim, sofremos. Mas tenhamos a certeza de que um dia nós vamos nos encontrar e que a gente pode se encontrar à noite, dormindo. Porque o corpo físico, amados irmãos, ele precisa, sim, resgatar as energias, né? Precisa descansar. Então a gente dorme. Só que o espírito não. O espírito, ele sai. Por isso que é importante a oração quando vamos dormir. Ore o seu anjo da guarda, pense em coisas positivas e vai ter um bom sono. E aí seu corpo está lá, descansando, recarregando as energias para um outro dia. E aí você sai. E nesse momento que você sai, você pode visitar os entes queridos. Você pode visitar as pessoas amadas. Você pode tentar, de alguma forma, ter um acesso a elas. Mas eu não vou lembrar. Talvez você não lembre agora, mas mais pra frente lembre. Talvez você venha com a sensação. E lembrar das coisas boas, do que a pessoa lhe ensinou, do que a pessoa lhe deixou de bom, o que a pessoa lhe deu de exemplo. Ou até mesmo um exemplo ruim. Não, ela fez isso, foi ruim para ela sofreu, então não vou fazer isso. Nós estamos aqui no plano espiritual de passagem. O corpo físico da gente é uma roupagem que ele vai um dia acabar. É perene. E aí o espírito vai vivenciar, vai viver. Nós estamos aqui para aprendermos, a evoluirmos, a termos o progresso moral e espiritual. A perda também faz parte. Há pessoas que às vezes se apegam à matéria, com o intuito de que acham que vão levar para o outro lado também, mas não vão. Tem sempre aquele jargão que diz, caixão não tem gaveta, mas tem gente que pensa que tem. É nessas horas que a gente tem que saber que a gente vai levar o quê? A vida que a gente leva, o amor, os amigos, a fé, as pessoas que conquistamos, as pessoas que nos ensinaram, as pessoas que aprendemos, as pessoas que nós ensinamos. E as pessoas amadas é da mesma forma. O meu amor morreu, nunca mais serei amada. Será e é amada, porque ele vive e vai amar e vai cuidar do outro lado. E se a gente sofre, e se a gente vive naquele sofrimento, com pensamentos dolorosos, de muita dor, o espírito vai se afligir. Tem um conto que fala num livro que era sobre uma polonesa chamada uma polonesa agricultora chamada Rafael. E ela tinha uma filha chamada Ada. E a menina veio a ter uma enfermidade. E aos 3 anos de idade a menina partiu. E essa mãe, ela chorava dia e noite, ela não aceitava a perda do seu bebê de 3 aninhos. Sim, é difícil perder um filho. Teve uma certa noite que ela foi dormir mais cedo e ela teve um sonho. Na verdade, ela acho que foi um sonho.
ela foi para um local onde tinham muitas crianças correndo, felizes, e convidavam ela para ir a uma festa, onde só tinham crianças, e elas pulavam e brincavam, e nisso, no meio daquelas crianças, que estavam brilhantes, com umas asas, quase uns anjos, ela viu a Ada, a sua filhinha, sentada num canto, triste, chateada, com as asinhas todas molhadas. E aí ela chegou e disse: Ada, minha filha, por que você não está brincando com os amiguinhos? E a filha olhou para a mãe e disse: Mãe, não estou brincando com elas porque eu não sinto vontade, estou triste. Mas por que, minha filha, você está numa festa? E ela disse: Por causa de você, mamãe. Você chora, você sente minha falta, e as suas lágrimas molham as minhas asas. E com elas eu fico muito pesadas e eu não consigo brincar. Eu não consigo me libertar, eu não consigo vivenciar tudo aquilo que eu tenho para vivenciar no plano espiritual. E a mãe ficou com aquilo e disse: Filha, vá brincar. Daqui para frente a sua mãe vai seguir a vida dela no plano terrestre. E um dia eu sei que nós vamos retornar a nos encontrar. E ela acorda. Quando ela acorda, ela lembrou de todo o sonho. E ela sentiu a sensação que realmente ela teve com a filhinha. E ela disse: Meu Deus, entendi a mensagem. E aí ela passa essa mensagem até para as outras senhoras que tinham perdido filhos e fala assim: não, chorar sim, devemos chorar de saudades, mas sempre lembrar com coisas boas, pensamentos bons, porque eles vivem. E aí foi que ela aprendeu. Da mesma forma também teve o caso do ateu. Esse foi um caso que o Chico Xavier contou numa palestra dele, que ele foi num centro espírita bem no interior de Minas Gerais. E lá contaram para ele que tinha um senhor que era totalmente ateu. E ele fazia questão de dizer para todo mundo: eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu não acredito em plano espiritual, isso é tudo balela. Mas cada um com seu livre-arbítrio. Por quê? Quando a gente reencarna aqui, a gente reencarna achando que somos todos poderosos, né? Porque antes da gente reencarnar, a gente se prepara tudo, conversa com o nosso mentor espiritual, com os nossos guias protetores, e eles dizem: ó, você vai reencarnar nesta vida, você vai ter tal essa missão, eu quero essa, beleza, ótimo, beleza. E a gente reencarna. Muita coisa a gente esquece, muita coisa a gente tem gravado aqui, mas muita coisa a gente esquece. E aí não segue bem o plano e acaba sofrendo. E esquece que tem uma outra vida, que nós vamos viver outras vidas nos nossos entes queridos também. E esse ateu não acreditava em nada. Até que esse ateu, ele era casado com uma senhora que era muito religiosa e tinha um único filho de 12 anos de idade, que era o xodó desse pai. E esse menino veio a ter uma doença muito grave e veio a falecer. Aí ele se revoltou, a esposa orava a Deus e ele se revoltou mais ainda. Não disse, não existe nada. Porque quando não temos fé, a dor, ela vem com todo o peso nas costas, a gente não tem onde se segurar. Até que a esposa também, dali 2 anos, veio falecer também. E ele ficou sozinho. Aí, no meio de tanto sofrimento, ele começou a procurar ajuda. E chegou a um centro espírita, onde estava, na época, o Chico Xavier. E lá, um dos médiuns recebeu o filho desse senhor, o rapazinho de 12 anos, menino de 12 anos. E o menino disse assim: pai, até que enfim o senhor veio. Quantas saudades! E o senhor que não acreditava em nada, eu vim para dar o testemunho. Mas antes, eu vou lhe contar uma história que o meu mentor espiritual contou, que faz analogia à nossa vida. Aí ele contou, que o mentor espiritual contou para ele uma história, que os boiadeiros tinham que levar uma boiada para o outro lado de um rio. E tinham que levar entre aqueles bois uma vaca e um terneiro. Um terneiro não muito
novinho, mas também bem jovem, uma faixa como se fosse uma criança de 12 anos, digamos. E eles, quando chegaram, esses boiadeiros, até o rio, conseguiram passar com os bois, mas a vaca não ia. O terneiro não ia, ela não ia. Não. Até que um boiadeiro teve a ideia de amarrar o terneiro e arrastá-lo para dentro do rio. Aquela vaca, como toda mãe, né, desesperada, querendo salvar o seu terneiro, pulou no rio e foi atrás. E aí, então, eles conseguiram transportar o terneiro e a vaca. Enfim. E o menino disse: pai, eu tive que ser o terneiro a transportar o rio da vida, passar por outra dimensão, antes do Senhor, para que o Senhor acreditasse na vida pós-morte e acreditasse em Deus. E esse pai chorou copiosamente e disse: meu filho, quanto que eu perdi de tempo pelo meu orgulho, achando que eu bastava e que não existia Deus e não existia outra vida. Então essa perda dessa pessoa amada, desse jovem, trouxe o aprendizado. E esse menino, ele tinha que completar a vida dele no plano espiritual, a sua evolução. Como os muitos jovens que às vezes desencarnam cedo e muitos dizem: tinha tanta esperança, cheios de vida. Mas ele não perde a vida porque ele continua. E que esperança talvez tivesse? Porque quando estamos aqui, estamos presos ao corpo espiritual. Estamos presos. No plano espiritual, estamos libertos. Pensem, para encerrar, pensem a vida como um trem. A estação é a vida e o trem é onde estamos vivenciando. Quando entramos numa estação, iniciamos a nossa jornada, várias pessoas vão entrando no trem. E conforme as estações, alguns descem mais cedo, outros mais tarde. Tem uns que a gente nunca mais vai ver, outros que descem bem cedo, outros mais tarde, e até que a gente chega numa estação única que a gente se encontra. Esta é a vida, amigas, irmãos. E a perda de pessoas amadas não é perda, não. É apenas uma separação momentânea, porque a gente perde o contato físico, material, mas o espírito, o sentimento prevalece. Então, quando pensarem em uma pessoa querida que já os deixou, lembrem-se disso. Emanem paz, emanem amor, acreditem que lá ela continua, que lá ela se evolui e um dia todos nós nos encontraremos. Esta é a mensagem que tenho para hoje, amados irmãos. Vamos encerrar então com uma prece, a qual eu chamo agora os amados irmãos da casa que dão passe. Nós vamos dar um passe coletivo. E para isso eu peço a todos que iluminem seus pensamentos, né? Fechem os seus olhos, respirem fundo e com paz e amor no coração vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Agradecemos aos mentores espirituais que nos auxiliam, que nos protegem e nos guiam. Que guiem a todos os nossos amados irmãos que já partiram, que consigam completar as suas missões do plano espiritual e que um dia possamos nos encontrar. Mas enquanto que nos vemos e nos sentimentos pairem muito amor e compaixão entre todos. Amados irmãos, agradecemos por tudo. Tenham fé, tenham amor e tenham paz em vossos corações. Que todos daqui que estiverem encarnados e desencarnados, que retornem aos seus lares melhores do que quando chegaram. Que seja sempre feita a vontade de Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre. Que assim seja.